alegria que nessa noite eu quero dar continuidade a essa segunda ministração da nossa série dos 21 dias de filiação. E nessa noite nós vamos falar da família biológica. Eu vou brevemente dar uma pincelada no que eu ministrei no domingo passado. E aí, se você perdeu, vai lá no YouTube, assista. Se você não segue, comece a seguir e deixa lá também o seu like, a sua curtida, ok? Mas eu vou dar uma pincelada para nós adentrarmos no tema dessa noite. Mas é importante você guardar no seu coração que o assunto da filiação, como nós dissemos no domingo passado, ela envolve 3 esferas. A primeira esfera que nós trabalhamos, a questão de Deus. A segunda, família. E a terceira, a família biológica. E a terceira, a família espiritual, que nós chamamos de igreja. E é sobre esse tripé que a nossa série ela está sendo baseada e que você está sendo ministrado. E eu quero que você entenda que isso é um despertar para nós. É para que nós venhamos entender aonde nós estamos e aonde podemos chegar. Onde nós estamos, aquilo que ainda nos limita a acessar aonde podemos chegar. E é por isso que primeiro, nós somos ministrados a respeito de Deus Pai. Para entendermos o nosso lugar como filhos. Mas nessa noite nós precisamos entender agora o papel também da família. O papel do pai, o papel da mãe, o papel do irmão e continua ainda aqui o papel do filho. E a questão da filiação, a verdadeira identidade almejada por Deus Pai para nós, é tão importante, mas tão importante, que até o próprio Filho, Jesus Cristo, veio em carne para salvar o planeta de órfãos. Para que eu e você pudéssemos deixar de ser chamados de criaturas para sermos chamados de filhos. Para termos uma identidade restaurada em nós e na nossa estrutura. Quero também te lembrar que o contrário de filiação é orfandade. Por isso, o convite dessa série é: escolha ser filho. Porque se você tomar essa decisão, se você der um passo em direção a essa escolha, você vai estar anulando todo o espírito de orfandade e você vai estar acessando tudo aquilo que o Pai tem para você no campo da filiação, que nós chamamos também de herança. Lembrando que a orfandade nasceu no coração de Lúcifer. A orfandade é um fruto do pecado original. A orfandade produz sequelas na alma, abre brechas na alma e traz prejuízos na esfera também espiritual. E aí eu quero lembrar uma fala do pastor Fabiano Ribeiro e da pastora Leila Paz, com base no livro Escolha Ser Filho, que daqui a pouco eu vou lembrar a vocês a respeito dos nossos livros. Eles dizem que uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão e não pertencimento, derivado de uma mentalidade pessoal distorcida. Eu preciso ainda também fazer você pensar com relação à sua mente, porque eu disse isso. É muito importante para que eu e você venhamos lembrar que de início tudo é mais difícil. De início é tudo mais trabalhoso para nós. Quer mudar um hábito? No primeiro dia, muitas vezes, pode ser até empolgante. No segundo, mas quando vem o terceiro, ao nosso ver vai ficando fadonho. Mas sabemos que isso faz parte do processo. Que quando você passa o quarto, o quinto, você entende que isso precisa entrar na sua rotina. Isso precisa estar no processo da sua vida, da sua jornada. Por isso que nós estamos falando de 21 dias. Porque quando passamos o 15º, quando chegamos no 21º, entendemos que isso agora faz parte do nosso dia. Isso faz parte do nosso cotidiano. E é por isso que nós estamos falando 21 dias, é para que você entenda. Não é para você sair daqui falando, nossa palavra hoje foi de filiação, amanhã você volta a agir como órfão, não. É para que amanhã você acorde dizendo, a palavra que eu ouvi ontem é que eu sou filho. Então hoje eu não vou acordar mais como órfão, mas eu vou acordar como filho. Na terça-feira você também vai acordar como filho, na quarta-feira. E no 21º dia já vai estar na sua mente, no seu coração, de que você é filho e ponto final, e ninguém pode tirar isso de você.
É por isso que precisa estar em nós, e é por isso que eu e você precisamos exercitar. E é um assunto urgente, urgente. Nós precisamos falar disso. Nós precisamos tratar isso e tratar as nossas famílias, reestruturar as nossas famílias e fortalecer os nossos lares. E aí, eu também preciso reforçar a divulgação e a propaganda do RA, do Restaurando a Alma, porque é uma ferramenta que trabalha com a cura da alma, e que nós também vamos falar a respeito disso, e vai ser trabalhado também isso, que a orfandade é a raiz de todos os males emocionais, e quando não é tratada, abre-se a porta da rejeição, e se abre uma porta, outras portas também são abertas, e outros lugares na nossa vida são acessados. E aí vão surgindo bloqueadores, e esses bloqueadores começam a nos impedir a viver tudo aquilo que o céu já nos prometeu. E esses bloqueadores também vão se instalando, enraizando, e vai aí destravando e trazendo vazios emocionais, síndromes, práticas escravizadoras. Mas agora eu quero te fazer pensar comigo nessa palavra do tema dessa noite, que a paternidade de Deus é uma escolha nossa. Vai depender de você e vai depender de mim acessar esse lugar. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 31 e 32. Porque nessa noite, nós vamos nos lembrar de um episódio em uma família. E aí você vai entender que não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que são transformadas pelo Senhor. Famílias que se colocam no centro da vontade de Deus para viver o extraordinário dele. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 31 e 32. Vou trazer uma parábola muito conhecida que diz: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a parábola que você conhece, denominada como a parábola do filho pródigo. Duas pessoas aqui, dois filhos aqui, e eu sei que você já ouviu inúmeras pregações a respeito desse texto, daquele que também estava distante do pai dentro da casa, daquele que saiu de casa. Eu sei que o seu coração está cheio dessa palavra, mas eu e você precisamos ter outra percepção a respeito desse texto nessa noite. E uma palavra que o Bill Johnson vai trazer, ele diz: alguns dos testemunhos mais notáveis de todos são os filhos criados em um ambiente diabólico, mas que superam barreiras e se tornaram adultos piedosos com um propósito eterno. E por sua vez, criaram os filhos nos caminhos do Senhor, como justificação plena para aquilo que não receberam. Eu exalto esses heróis da fé, com tudo o que há em mim. A história deles é a essência da beleza e da redenção. Primeiro, igreja, se nós estamos falando desse texto do Evangelho de Lucas, nós estamos reafirmando e trazendo um argumento para o tema da nossa série, da filiação, mas também da paternidade bem resolvida. Uma vez que esse texto vem nos contar de dois filhos, um novo e um mais velho, o qual o mais novo vai pedir a herança ao pai. E você sabe que não era um costume da época da herança com o pai vivo. Mas ele faz esse pedido ao pai, ele sai de casa, ele gasta tudo o que tem. Chega um momento que ele entende que essa não havia sido a melhor decisão que ele havia tomado. Guarda isso no seu coração. Essa não havia sido a melhor decisão que ele havia tomado. Mas o pai o respeitou nessa decisão. E mesmo assim o amou. O amor respeitando essa decisão. E o coração do pai estava desejoso por ver o filho novamente em casa. A história então vem nos contar todo o trajeto desse filho, por todos os lugares que ele perambulou, que ele peregrinou, até o ponto de reconhecer que a melhor decisão era voltar para a casa do pai. É lógico que o pai tinha o conflito do filho que saiu, e o pai também tinha que administrar o conflito do filho que ficou. A questão toda existe um amor que envolve essa casa, existe um foco que envolve essa família, e é isso que eu e você vamos aprender nessa noite. Mas
Qual é o conceito de paternidade bem resolvida? Uma coisa é, quando as coisas não estão resolvidas na nossa vida, isso se torna um pensamento, um tema muito recorrente na nossa mente. Vira e mexe, nós estamos pensando a respeito disso, na nossa memória. Muitas vezes, essas situações não resolvidas, vêm moldando as nossas emoções. Vem também trazendo forma aos nossos comportamentos. E ninguém é completamente realizado sem a profunda percepção e experiência em relação à paternidade de Deus. É por isso que eu e você precisamos ter essa experiência. Mas para isso acontecer, eu e você vamos precisar resolver a paternidade com relação aos nossos pais terrenos. Domingo passado nós falamos de Deus Pai. Mas não tem como fugirmos da nossa família. Não tem como fugirmos de falar dos nossos pais. Você pode ter até pensado, não vai falar, só vai falar de Deus Pai. Não, nós vamos falar do pai e da mãe, porque é necessário. Para que você e eu, nós venhamos romper. Porque por meio dessa palavra do filho pródigo, nós vamos aprender que Deus, Ele remove as lacunas da paternidade da nossa vida. Ele fecha as brechas da falta de paternidade da nossa vida. A palavra, no mesmo capítulo 15, no versículo 2, vai dizer: o mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. A palavra vai contar. Assim o pai repartiu. O pai não questionou o filho, o pai repartiu. Porque existe algo que é normal. Eu vou falar, normal não, vou corrigir a minha fala. Existe algo que é muito comum para nós às vezes, no nosso comportamento. E é o que o filho pródigo mostra para nós. Quando o filho chega para o pai para pedir a herança, meu querido, você acha que aquela decisão ele havia tomado ali? Não. Ele já estava pensando nessa decisão há tempos. Ele já estava ensaiando essa fala há tempos. Ali ele concretizou algo que já estava plantado no coração dele. Você acha que qualquer coisa que o pai poderia falar ali mudaria o que ele já havia plantado e enraizado no coração? Não. É por isso que a palavra nos diz que o pai, então, ele reparte a sua propriedade entre eles. E aí eu quero te fazer pensar comigo, e eu já quero te lembrar aqui do livro Escolha Ser Filho. Os autores, e se você ainda não tem, Paternidade Bem Resolvida, Fabiano Ribeiro. Sua primeira leitura. E a segunda leitura, Escolha Ser Filho, Fabiano Ribeiro e Leila Paz. E no livro Escolha Ser Filho, os autores, eles alertam que a família biológica deveria ser uma conexão com a Trindade. Dessa forma representada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, algo que vai ficar claro para mim e para você, aqui nessa palavra, Deus representa o Pai, Jesus representa irmão e o Espírito Santo representa a mãe. Lembrando que muitas vezes nós vivenciamos bloqueios horizontais que vão interferir no vertical. Muitas vezes nós não temos esse acesso com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se não temos esse acesso, é humanamente impossível termos esse acesso. É humanamente impossível. Vamos andar, correr de um lado para o outro. E vamos continuar vivendo nesse vazio existencial. E a parábola do filho pródigo, nós vemos que a orfandade, ela opera nos dois filhos da história. Não é em apenas um. Mas essa mensagem nós vamos ter a nossa atenção no filho mais novo. A sua maneira rebelde de lidar com o pai. E na analogia, é esperado que o Espírito Santo age em nossos corações. Para que eu e você venhamos superar e vencer os conflitos familiares. Mas como resolver os conflitos familiares? Como resolver esses conflitos? Primeiro, reconheça os reais motivos da desconexão com a sua família. Versículo 13.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Entenda isso. A influência dos pais é de suma importância na vida dos filhos. E guarde, pai é pai, mãe é mãe. Eu sei que nós temos muitas vezes a fala, nós crescemos às vezes com a figura apenas materna ou apenas a figura paterna, mas mãe é mãe e pai é pai. Cada um precisa exercer o seu papel. Eu sei que muitas mães exercem papel de pai, se desdobra. Eu sei que muitos pais também exercem papel, função de mãe, se desdobra. Mas mãe é mãe, eu volto a dizer, e pai é pai. E é por isso que nesse momento a gente precisa pedir ao Espírito Santo ajuda, instrução, para que nós venhamos conduzir os filhos. E é por isso que eu estou dizendo que é uma chave que está sendo entregue nas nossas mãos essa noite. É para você entender, se foi assim com você, você pode fazer diferente, você pode viver diferente, você pode imprimir no coração dos seus filhos de outra forma. Meu querido, isso é um segredo do céu revelado a nós. Isso é uma porta dos céus que nos dá acesso ao extraordinário de Deus. Não é porque eu e você vivenciamos uma história que os nossos filhos estarão fadados, condenados a viver a mesma história. Então, se eu e você entendermos quais são as ferramentas que vamos usar a partir de agora, a nossa família será do Senhor Jesus, a geração que vai vir será do Senhor Jesus. Nós vamos romper com esses grilhões, com essas algemas hoje. Mas é uma escolha minha e sua. Mas existem as lições da intimidade personalizada. Guarde isso. Pai, mãe e irmão. A figura do pai. Força, proteção, sacerdócio. E aí eu quero trazer a questão da proteção. O senso de segurança, confiança, que constrói a autoestima, vem pelo perfil do pai, vem da figura paterna, o posicionamento, o espírito de presença, a iniciativa de provisão, comunicam com a segurança e com o descanso. A maneira como o pai desempenha a função dele, como vocês pais, eu vou trazer aqui agora para nós diretamente. A maneira como vocês pais desempenham a sua função no lar, comunica descanso e segurança aos filhos. Provisão aos filhos. Uma vez que não tem esse papel, acaba produzindo uma ansiedade compulsiva, que aprisiona a alma, estressa a alma e provoca distúrbios emocionais. Você quer um exemplo disso? Você quer ver uma criança quando vai para a escola? Qual é a preocupação da criança, gente? É estudar. A preocupação da criança é estudar e tirar boas notas, não é isso? Eu falo, cresce para você ver. Preocupação muda, gente. Pagar boleto. Pagar boleto. Você estuda novas estratégias. Mas a preocupação da criança é colocar um uniforme, ir para a escola e estudar e voltar para casa, chegar na hora do almoço e entender que tem comida na mesa. Que o pai e a mãe supriu, que o pai proveu. Essa é a expectativa. E a criança vai sentar na mesa, vai comer. E aí muitos pais aqui, talvez vão se lembrar, porque isso já aconteceu conosco, de só na idade adulta nós entendemos alguns comportamentos dos nossos pais, que eles vinham contar, não, porque quando não tinha, a gente deixava vocês comerem primeiro, para depois nós comermos. A gente entende, fala, meu Deus, que amor. Quem nunca ouviu essa história pela boca dos nossos pais? E a preocupação da criança é essa. Mas tem aquelas crianças que não tem só essas preocupações. Tem aquelas crianças que quando chega, não tem nada na mesa. Senta na mesa depois da escola e não tem nada na mesa. E qual que é o pensamento? Mas o meu pai deveria prover. E cadê meu pai? Aonde está meu pai? E quando o pai chega em casa, ele está vindo de um botequim que gastou o dinheiro no boteco. E o dinheiro que era provisão na mesa não está lá. E a criança, ela desenvolve uma ansiedade exacerbada por essa ausência.
No sentido de sempre pensar, não vai ter, cadê meu pai? Já chegou, não está aqui. Olha essa ausência, o que ela pode gerar na minha e na sua vida. E o que mais pesa na vida dos filhos não é a educação colegial, não é brinquedo, não são os bens que a gente pode ganhar, mas a maneira como eles veem os pais. O pai, melhor dizendo, o pai, figura masculina. O pai realmente representa como referencial de vida os valores para o filho. Então, pai, assuma o seu lugar dentro de casa, assuma a sua posição dentro de casa. Olha para o seu filho e fala para ele: você é um homem de Deus, você é inteligente, você é ousado, você é forte. Olha para a sua filha e diz: você é linda, você é maravilhosa, você é capaz. Porque se você não fizer isso, o mundo lá fora vai fazer. Por que existe a prática do homossexualismo? Porque a falta de referencial de homem dentro de casa. Porque a falta da posição da mulher dentro de casa. É a mulher desvalorizando a figura do homem, e o homem desvalorizando a figura da mulher. E aí entra na crise do gênero. Só que eu e você precisamos entender que se assumirmos o nosso papel de homem e de mulher, de pai e de mãe, dentro da nossa casa não vai ter crise de gênero, não vai, porque existe uma identidade do céu que passa desde mãe, pai para filho, e acabou. Começa a liberar essas palavras dentro da sua casa. Fala isso para os seus filhos. Porque se você não falar, eu disse isso no grupo de pastoreio na quarta-feira. Se você não falar que a sua filha é linda, que a sua filha é especial, meu querido, qualquer um pode lançar a isca. Infelizmente. E de lábia, muitos são PhD. Então começa a trazer palavras de afirmação dentro da sua casa. Começa a liberar isso. Eu sei que muitas vezes na ira a gente quer falar outras coisas, mas peça ao Senhor para colocar um guarda na tua boca, um freio na tua língua, te dar sabedoria e discernimento para agir com os seus filhos e liberar palavras de projeção sobre a vida deles. Projeção. Essa é a figura do pai. O pai traz o referencial de valores. Se o pai trata bem a mãe, o filho também saberá tratar bem todas as pessoas do sexo feminino que estarão ao lado dele. Saberá valorizar. Porque ele tem esse exemplo, ele tem essa imagem dentro de casa. Mas a mãe, ela traz sensibilidade, traz o gerar, traz conexão. Por exemplo, quem é responsável por gerar a vida na Trindade? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aí nós vemos na narrativa de Gênesis, quando na criação o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, aguardando a semente da palavra que seria proferida, a fim de trabalhar sobre ela. A palavra do Senhor vem testificar a posição e o significado do Espírito Santo. Como também nós vemos quando Gabriel anuncia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lucas 1:35. E também em Tito 3:5, nós vemos aqui no Novo Testamento também, a partir de Paulo, quando Paulo fala para Tito sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E na família terrena, de quem é essa função de gerar? É a mãe. A mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O pai é a preparação para o nosso relacionamento com Deus, de confiar, de entender que Ele vai prover, de que Ele conduz todas as coisas. Mas aqui, a mãe, ela nos prepara, nos dá acesso ao Espírito Santo. Aí, meu querido, você já começa a ticar no seu cerebelo. Se você não tem um relacionamento saudável com o seu pai, você tem uma dificuldade com Deus Pai. Se você não tem um relacionamento saudável com a sua mãe, você tem uma dificuldade com o Espírito Santo. De relacionamento, de intimidade, de mover, de sensibilidade. E se você tem um difícil relacionamento com seus irmãos, você tem uma dificuldade de relacionamento com Jesus. Isso é claro. Isso é igual 1 mais 1 é igual a 2. E a palavra ainda continua a dizer aqui, que através da figura materna, da mãe,
nós somos alimentados. Pessoas que tiveram mãe presente têm uma facilidade natural de estabelecer relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Voa no Espírito Santo, que também é nutridor, é consolador, é advogado, e eu disse no domingo passado, ele é encorajador. Mas quando estamos desacreditados, é interessante porque o papel da mãe ela faz total diferença. Quando nós estamos desacreditados, a mãe continua acreditando e investindo. É interessantíssimo isso. A cobertura espiritual de uma mãe presente produz sensibilidade e abertura para receber dons. Para receber dons e desfrutar da manifestação do Espírito Santo. Outra coisa que faz parte do perfil da mãe, da figura materna, o seu estado de presença vão determinar a liberdade ou a prisão temperamental dos filhos. O equilíbrio temperamental é uma herança, principalmente da mãe. Da mãe. Guarde isso. Enquanto o pai governa o lar, o pai governa. A mãe, ela edifica. Enquanto o pai governa, a mãe edifica. E isso promove uma ordem no ambiente. E certamente na vida interior dos filhos. E se isso é projetado na vida interior dos filhos, essa forma organizada de ser, ela sempre vai ser exteriorizada. Ela vai vir para fora. Ela vai ser externada, corrigindo. Ela vai ser externada. E o evangelho que os filhos lerão inicialmente com maior facilidade é a própria vida dos pais. O primeiro evangelho que os filhos irão ler com a maior facilidade é a vida dos pais. Então, pais, nós precisamos, que eu estou me colocando nesse lugar porque eu tenho me preparado para isso. Então, pais, permita com que os seus filhos possam ler Jesus através da vida de vocês. Eu sei que é uma responsa e precisa ser uma responsabilidade. Porque se lerem através de vocês Jesus, não terão dúvida de nada. E quando forem expostos lá fora, não abrirão brecha, não irão negociar princípios e valores, mas terão certeza daquilo que vocês ensinaram. Terão certeza daquilo que a palavra do Senhor vai dizer: ensine o caminho, a criança o caminho que deve andar, para que quando se tornar moça não se desvie dele. Essa palavra se tornará viva na sua vida. Mas também existe a figura do irmão. A figura do irmão traz a questão da amizade, da confiabilidade, da partilha. A Trindade é o mais perfeito modelo de família que nós podemos conhecer. Porque Deus já existia como família antes de qualquer coisa. Antes de qualquer criação, antes de entrarmos na história. O Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistiam como família. E o que eu gosto de chamar como família celestial. E qual é o elo disso? É o amor. É o amor. Por isso que eu e você precisamos entender a figura de cada um, para percebermos qual é o perigo do vazio relacional. E uma das lições mais importantes que deveríamos ter aprendido com os nossos pais é sobre a intimidade nos relacionamentos. Precisamos ter intimidade, porque quando não se aprende sobre intimidade, vida na vida, tete a tete ali em casa, nós podemos desenvolver bloqueios que podem perdurar pela vida toda. E isso vai dificultar também quando tivermos filhos, quando construirmos família. Por isso que nós precisamos nos atentar para esse tempo, para aquilo que o Espírito Santo está revelando no nosso coração, com o sentido de gerar algo novo em nós. Mas a pergunta é: e você? Qual é o lugar que você está hoje? O que é que está na sua mente? O que é que está rondando o seu coração?
O moço da parábola, o filho mais novo, decidiu sair de casa. Não havia mais conexão dele, com o coração dele com o coração do seu pai. Mas com relação a você, qual é a sua história? Aquele filho fez a bagagem, levou a herança na bolsa. Qual é a bagagem que você está carregando? Qual é a herança que você tem pedido antes do tempo? O que é que você tem levado diante do Senhor? Qual é a sua história? Pode ser que tenha acontecido uma desconexão com os seus pais. Pode ser que você vivenciou a mesma história desse rapaz. Mas o que é que aconteceu no seu coração? O que é que aconteceu com a sua família? Será que você vivenciou uma desconexão familiar? Que isso refletiu no seu emocional, mas tem trazido também prejuízos no seu físico? O que é que você tem vivenciado até aqui? O que é que tem paralisado a sua estrutura? Nós estamos falando aqui de um filho jovem, do mais novo da casa. E nesse livro, Escolha Ser Filho, os autores trazem uma história de um acontecimento na Reserva Nacional de Kruger, na África do Sul. E eles vão dizer que por conta de uma superlotação, a solução encontrada foi transferir alguns elefantes para outras reservas. E assim eles tiveram que fazer. E foi uma logística muito complexa. Foi uma logística muito complicada. E eles tiveram que transferir elefantes jovens. Eles não conseguiram transferir elefantes adultos. Então, a iniciativa foi transferir os elefantes jovens. Mas, aparentemente, eles não haviam percebido o que poderia acontecer com essa mudança apenas com os elefantes jovens. Mas quando concretizou toda essa mudança, eles perceberam que, ao chegarem nessa nova reserva, os elefantes jovens, eles se rebelaram. Eles perderam o controle e eles começaram a assassinar as outras espécies. E aí, pensando a respeito do assunto e uma estratégia, eles pegaram elefantes adultos e colocaram então dentro da reserva onde estavam esses elefantes mais jovens. E foi aí que o equilíbrio começou a ser estabelecido. A calmaria começou a ser estabelecida entre os mais jovens. O que isso quer dizer para nós? O que essa história está trazendo para nós? Meu querido, nós precisamos de referência. Se até os animais têm referência, por que nós não vamos ter referência? Precisamos de referência. Não adianta os mais novos dizer que não precisa disso, que não precisa daquilo. Precisamos de referência. Não podemos anular isso. Não podemos. Não podemos abrir mão, meu querido. Precisamos ter pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo. Precisamos. Porque senão vai haver desordem em nosso meio. E o que o Espírito Santo quer trazer é equilíbrio sobre a nossa vida. Então seja referência dentro da sua casa, pai, mãe. Seja referência, irmão mais velho. Seja referência, irmão mais novo. Seja referência. Não saia desse lugar, mas esteja nesse lugar. Aí você pode dizer, mas eu não tenho referencial ainda. Você está me falando para ser referencial, mas qual que é o meu referencial? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este é o nosso referencial. Porque a família celestial já existia. Já existia. Então guarde isso no seu coração. Às vezes nós vamos querer ir pela nossa ideia. E a gente ainda fala isso, né? Não, mas os antigos não sabem de nada. Nós aqui sabemos, meu querido, não. Existe o fator experiência, existe o fator bagagem. Existe o fator jornada. E eu e você vamos precisar muitas vezes parar. Você pode dizer, mas meu pai, minha mãe é assim, é assada, é desse jeito. Mas é autoridade sobre a tua vida. É a autoridade que Deus instituiu. Ore por ele, ore por ela. Para que o seu coração se converta ao deles e os deles convertam ao seu coração também. Mas não negligencie essa autoridade. Esteja nesse lugar. Mas como resolver os conflitos familiares? Eu preciso acelerar.
reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Nós vamos adquirir involuntariamente, de forma consciente ou inconsciente, nós vamos adquirir. Versículos 13, parte B, 14 e 16. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Existem disfunções emocionais que nós adquirimos por conta dos conflitos com os nossos pais. Quando os pais são inexistentes, os filhos podem se tornar solitários. Quando existem a ausência da figura paterna e da figura materna, o que é impresso no coração dos filhos é solidão. Quando os pais são separados, muitas vezes geram filhos frágeis. Existem também a lacuna de gênero, porque não tem a figura. Como eu te disse, pai é pai, mãe é mãe. Tem isso, é inegociável. Mas muitas vezes essa configuração também nos leva a vivenciar essa fragilidade. Quando os pais são rígidos, os filhos são insensíveis. Rigidez, dureza. Os filhos também se tornam. Sabe qual é a fala comum? Comigo foi assim, também com você também vai ser assim. Eu aguentei, você também aguenta. Às vezes, você já deve ter ouvido algo dessa forma. Ou também você já deve ter falado: suportei, vai suportar também. Rigidez. Né? E às vezes, e algo interessante que muitas vezes eu fico pensando, falando com o Senhor, eu falo: Deus, se nós por completo entendêssemos que estamos aqui para preparar caminho, geração, já era para estarmos vivendo avivamento há muito tempo. O problema é que um começa, o outro desvalida e fala: não, fez lá atrás, mas agora a gente vai fazer diferente, o nosso vai ser mais assim. Aí começa de novo. Aí faz o jeito, vem o outro e fala: não, mas vai ser desse jeito. Mas se fosse contínuo, seria diferente. Seria diferente. E às vezes acontece com a rigidez, que fala: eu passei por isso, então você também vai passar. Quando os pais são isolados, geram filhos superficiais. Quando os pais são superprotetores, geram filhos medrosos. Quando os pais são frios, insensíveis, geram filhos carentes, que acabam também abrindo para distorções sexuais. Quando os pais são liberais, geram filhos inconsequentes, não medem limite, não têm limites. Quando os pais são consumistas, geram filhos materialistas. Quando os pais são desleais, geram filhos rebeldes. Se mina a semente da rebeldia. Quando os pais são disfuncionais, geram filhos codependentes. A gente precisa entender o nosso papel como pais. E nós precisamos entender quais são as nossas reações como filhos. E se você tem caminhado nesse lugar como pai, e se você tem caminhado nesse lugar como filho, hoje é a sua oportunidade de quebrar toda a cadeia, toda a armadilha e todo o peso espiritual sobre a tua vida. Renunciar tudo isso. Tudo isso. E isso que eu acabei de dizer para você, se você quiser saber muito mais a respeito disso, eu te indico mesmo, meu querido, para você destravar a tua vida e a vida da tua família, paternidade bem resolvida. Esse livro aqui fala com relação a isso que eu acabei de dizer. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. O que você desenvolveu por meio da disfunção familiar? Revolta? Timidez? Medo? Insegurança? Codependência? Disfunção sexual? Religiosidade? Compulsões? Vícios? O que é? O que é que você acabou desenvolvendo? Ansiedade? O que é? Bloqueio em comunicação? A questão é, não se vitimize. Porque eu sou assim, porque é meu pai, porque eu sou assim, porque minha mãe. Não, meu querido.
Anule agora esse pensamento e comece a dizer: eu era assim, mas a partir de agora eu acesso o plano perfeito que o Deus Pai tem para mim. Eu quero ter intimidade com Deus Espírito Santo, e eu quero ter amizade, companheirismo e parceria com Deus Filho. Eu aceito esse lugar. Assuma em Cristo esse lugar. Assuma as suas responsabilidades, mas assuma também o lugar que Ele tem para você. Decida acertar as pendências familiares. Precisa partir de nós. Sabe por quê? Quem está sentado aqui nessa noite somos nós. Por isso que precisa partir de nós. Nós aqui estamos ouvindo essa palavra, a semente está sendo lançada no nosso coração. A mudança precisa começar a partir de nós. E aí nós vamos chegar em casa, e aí que nós vamos colocar isso em exercício. No nosso comportamento, na nossa fala, na nossa forma de reagir. Porque eu sei que tem hora que a gente quer ser reativo, eu sei. Eu não sei, porque o inimigo vai atacar. E ele vai muitas vezes nos atacar para sermos reativos. Mas não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer nos sarar, para nós não sermos reativos, mas para nós sermos rendidos a Ele. Não reativos às ações, emoções e situações e circunstâncias, mas rendidos ao Espírito Santo. Então, decida acertar as pendências familiares. O que acontece com esse jovem? Ele cai em si. Na linguagem popular, a ficha caiu, meu querido. A ficha caiu. E aí ele percebeu que quando os empregados do pai dele têm comida de sobra, ele estava lá morrendo de fome. Ele estava lá dividindo comida com os porcos. Mas ele mesmo fala para ele: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu e você vamos precisar falar para nós mesmos aquilo que vamos precisar fazer. Eu vou voltar ao caminho, eu vou juntar tudo que eu coloquei na mala. Eu vou voltar porque eu vou acertar todas as pendências. Sabe por quê? Você pode ter até saído com uma malinha de mão. Aparentemente é uma malinha de mão, mas está com tanta pendência que está pesando, meu querido, que você vai pagar excesso de bagagem. Então volta, acerta as pendências e seja livre de todas elas. Faça isso. O filho pródigo está dizendo aqui: eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E isso mostra que ele sabia que o pai estava esperando. Porque quando ele pediu a herança, o que o pai fez? Deu, respeitou. Respeitou a sua decisão em amor, mesmo doendo. Eu sei que muitas coisas nós fazemos é por amor, mesmo doendo, mesmo em inconformidade, mesmo indignados, por amor. Então ele volta. E ele diz: pai, pequei contra o céu. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra uma palavra que eu tinha do céu. Eu pequei contra um propósito que eu tinha do céu. Porque antes de pecar contra meu pai, eu pequei foi com o céu, porque eu negociei aquilo que Deus havia falado a meu respeito. Eu saí desse lugar da presença. Ele está dizendo: eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele ainda diz: olha como é que está o coração dele. Trata-me como um dos seus empregados. Nós vamos errar, nós vamos pecar. E muitas vezes o pecado vai trazer esse espírito de peso sobre a nossa vida, que vai tentar trazer o peso espiritual que vai nos impossibilitar e trazer dúvidas se voltamos ou não para a casa do Pai. E quando voltamos ainda vamos questionar o nosso lugar. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. É nós que nos distanciamos do Pai. Ele não, Ele sempre será nosso Pai. É nós que muitas vezes viramos o Pai e falamos para Ele: não me chama mais de filho. É nós que fazemos isso com o Pai, porque Ele continua sendo o nosso Pai.
E muitas vezes nós olhamos para o pai e falamos com ele: me trata como empregado, não tem problema não, porque eu reconheço que eu errei. Então pode me tratar da pior maneira possível, mas Deus nos ama tanto. Nos ama tanto. E Ele nos perdoa, e Ele nos quer por perto. Que como a palavra nos diz, aqui, que a seguir, Ele levantou-se e foi para o seu pai. E a palavra nos mostra que o pai estava esperando por ele. O pai estava esperando por ele. E o pai o surpreendeu. Ele tinha algo no seu coração, mas o pai o surpreendeu. Algo que me chama atenção nessa palavra, é que eu e você não podemos ter ressentimento. Nós não podemos guardar ressentimento. Não perca tempo com ressentimento. Não faça isso. Porque senão você vai se paralisar. Paralisar. Pode ter certeza que quando você tomar a decisão, estiver na posição de voltar aos braços do Senhor, lembre-se, os filhos são promotores da paz. Promotores da paz. Se na sua concepção, se na sua mente a sua família foi insuficiente, procure a paz. Faça isso, seja um pacificador. Pode ter certeza que o céu vai estar com você nessa empreitada, você não vai estar sozinho. Só que chegou a hora, igreja, de reparação. É momento de fazermos reparação. Se queremos viver o extraordinário, sobrenatural e o ano da filiação, então pergunte ao Espírito Santo, veja o cenário e busque conselhos. Não importa a reação de terceiros, porque os terceiros vão dizer: mas seu pai fez isso com você, a sua mãe fez isso com você. Não ouça conselhos de terceiros, seja um pacificador. Vá, feche as lacunas, rasgue toda a cédula, rasgue toda a nota promissória que Satanás tem contra você e contra a tua casa. Faça as reparações necessárias e pise no solo da graça nessa noite. Pise no solo da graça, sobe os degraus da graça, pegue impulso no trampolim da graça e mergulhe na graça. Faça isso. Faça isso. Porque o que importa é o seu gesto. É a sua decisão de amar. É a sua decisão de amar, de recomeçar em algum nível. Não espere o outro, comece por você. Porque o outro, fulano, meu pai tinha que estar aqui, minha mãe tinha que estar para ouvir. Não, nós estamos aqui para ouvir isso. Porque vai começar conosco, é porque nós é que temos estrutura para fazer isso, então vai começar com a gente. E ponto final. Sabemos que há histórias familiares dramáticas, surreais. Domingo passado, vocês tiveram a oportunidade de ver meu pai aqui. Puxou a fila de aceitar Jesus. Nem tinha combinado com ele. Falei: parabéns, pai, está de parabéns, hein, ó. Mas eu já contei isso para vocês. Eu venho de um lar totalmente disfuncional. Meu pai era totalmente violento, agressivo. Totalmente agressivo. Meu pai era alcoólatra. Eu falo que o RA me ensinou, me mostrou de onde veio a questão da ansiedade, do medo, da timidez, tudo isso. Da insensibilidade, igreja. Eu sei que a maioria fala que é doido para me colocar num potinho, eu sei disso, eu sei. Tem 1,60, não é à toa. Mas até a questão eu sempre fui amorosa, sempre. Mas eu já lidei no campo de pensar: se eu aguento essa dor, fulano também aguenta. Porque eu sou boa, eu aguento dor, tá, igreja? Aguento. Meu esposo está aqui, minha mãe, não deixa mentir não, aguento dor. E às vezes eu lidava com a pessoa nesse sentido: se eu aguento dor, você também pode aguentar. Já fui legalista ao extremo. Já fui legalista. É isso e ponto final. Não, negócio não sai, ponto. Já fui. Estou assumindo aqui abertamente para vocês, porque eu não estou com capa de Mulher Maravilha que não vim de preto, não vim de vermelho e azul.
Eu já caminhei nessa área da ansiedade. Eu não gerava expectativa com nada. Você tem noção, não gerava expectativa com nada. Amanhã nós vamos. Eu parei de gerar expectativa. Minha expectativa já era frustrada quando marcava de ir na piscina e chovia. Não quero gerar expectativa mais não. É igual mineiro quando vai na praia. Sai de casa de muleta, um sol lascando. Chega na praia, dá uma nuvem, cai um temporal que você fala, meu Deus. Eu era nesse naipe, igreja. Eu ficava injuriada. Eu não dormia de ansiedade, acordava no outro dia, estava chovendo. Eu não vou gerar mais expectativa não. Estou trazendo um exemplo muito do simples, gente. Mas eu tinha expectativa de ouvir o portão da minha casa abrindo. Quando eu ouvia, eu entrava em desespero em alguns momentos, porque eu sabia que meu pai estava chegando, descontrolado, agressivo. E eu ia ter que pacificar toda aquela discórdia ali. Eu entrava no meio das agressões, porque na época, igreja, não era a Lei Maria da Penha que tem hoje. Para vocês terem noção, eu ia para o culto, eu sentava no templo, eu ficava olhando para trás. Quando meu pai falava que estava viajando, eu falava, glória a Deus. Porque eu sabia que ele não ia atrás de mim e da minha mãe para fazer escândalo na porta da igreja. E quando ele estava na cidade, eu falava, meu pai está aqui. Por muito tempo eu tive trauma de fusquinha azul clarinho. Eu vi um fusquinha azul clarinho, misericórdia. E aí meu pai trocou por um laranjado. Eu falei, agora piorou a situação. Quando eu vi o fusquinha, me gelava a espinha assim, sabe? Porque o fusquinha é guerreiro na igreja. Mas eu tinha um trauma de fusquinha laranjado e azul claro. Porque eu tinha isso na minha memória. Quando eu estava na JK lá da igreja, no pai da igreja, eu via o fusquinha dando a volta, eu falava, ai, meu pai vai fazer escândalo. E às vezes eu sentava no banco da igreja, e meu pai, quando ele chegava, ele gritava, e gritava, e gritava na porta da igreja. Minha timidez nasceu aí. Minha ansiedade dele chegar fazendo escândalo nos ambientes. Só que deixa eu falar uma coisa. Eu sei que você me olha aqui, falando horrores. Você deve pensar assim, ela é super descolada, super para frente. Eu venço timidez todo dia, viu? Mas já fui muito mais tímida. De chegar no ambiente e não sair nem do meu lugar. Eu falo que o altar é meu habitat natural. O altar eu me solto. O pessoal já falou, por que você nunca gravou CD? Eu nunca me senti confortável num palco. Naquela época. O altar é meu habitat natural. É isso que eu gosto aqui, eu não me sinto tímida. Mas eu também comecei a trazer isso para casa, eu comecei a levar isso para os meus relacionamentos. E eu entendi, não era a minha história lá atrás que iria paralisar o projeto de Deus na minha vida. Não é a sua história que vai paralisar o projeto de Deus na tua vida. Talvez a sua história seja ainda mais difícil que a minha. Talvez a sua história seja mais triste do que a minha. Mas uma coisa você não pode negar o seu lugar de filho, o seu lugar de filha, igreja. Nós não podemos. Não. Esse é o lugar que o Pai tem para mim e para você. Porque o Pai foi ausente. Não se paralise com isso. Se hoje você tem a oportunidade de ter Ele do seu lado, seja você presente na vida dele. Faça isso. Porque minha mãe foi ausente, então seja você presente na vida dela. Faça isso. Às vezes nós também não entendemos as reações dos nossos pais. E isso mexe muito comigo e me emociona. Isso me emociona muito. Porque, eu não vou estender minha fala para não atrasar também. Mas a minha emoção, igreja, não é de algo que não foi curado não, tá? Fica tranquilo. É de gratidão a Deus e muito amor. Porque, por um tempo, eu não entendia. Uma vez eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, alguns sabem disso, mãe, por que é que você me ensinou? Por que é que eu tive que lavar roupa cedo?
cozinhar cedo, eu sempre fui muito de visual, memória muscular. Então eu aprendo vendo as coisas. E eu aprendi a cozinhar, a lavar desde cedo. E eu ficava olhando às vezes os meus colegas de escola e existe comparação, né? E por um momento eu pensava que a minha mãe não me amava. Porque eu falava assim, mas por que as mães deles faz isso e a minha não faz? Nas reuniões de escola, a minha mãe não estava sentada lá na carteira para receber meu boletim. E eu falei um dia isso com ela. E minha mãe virou para mim e falou assim, minha filha, e alguns de vocês sabem, minha mãe tem anemia falciforme, ela tem 68 anos, vai fazer 69 esse ano. Ela desafiou a medicina e desafia até hoje. Porque toda vez que o médico olha para ela, chama a equipe e fala, tem 68. Eu falo, nossa, ainda revela a idade da minha mãe com ele. Mas eu falo, mãe, isso é graça do Senhor para a sua vida. E eu cresci, muitas vezes, a minha mãe internada. Minha mãe internada. Minha mãe não me viu ter catapora. Muitas coisas a minha mãe não... Algumas coisas a minha mãe não conseguiu, porque ela ficava 1 mês, 2 meses internada. Que a gente está falando, gente, de 25 anos, 30 anos atrás, melhor dizendo, né? 35 anos atrás. A medicina hoje está muito, muito mais evoluída. E eu perguntei isso para ela, porque a minha memória, eu tinha esses flashes. E foi tão lindo mas eu nunca duvidei do amor da minha mãe comigo, porque eu a amo de uma forma, e eu sei que ela me ama de um jeito. Mas eu trouxe isso para ela e ela me respondeu, e aquilo veio como um bálsamo para o meu espírito. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, sabe por quê que você aprendeu a cozinhar cedo? Sabe por quê que você aprendeu a lavar roupa cedo? Sabe por quê que eu te treinei para fazer muitas coisas que talvez um jovem faria? E eu doida para saber. Eu falei, conta. Ela falou, porque o meu medo era que se um dia eu faltasse, você ficasse com familiares e sofresse como eu sofri. Aí eu olhei para ela e falei, você estava me preparando. Só que eu não estava vendo aquilo como preparação lá atrás. Nas reuniões, quando a minha mãe não ia, é porque ela estava com crise de anemia falciforme em cima de uma cama. E para não trazer preocupação, ela não falava que estava com a crise de anemia falciforme. A minha mente muitas vezes pensava, minha mãe não veio. Mas quando eu fui entendendo, a minha mãe abriu o coração dela, eu conheci o coração dela nisso, eu percebi, sim, ela me ama e me ama muito, ela sempre me amou. Meu querido, tem coisas que a gente passa hoje, que eu e você precisamos chegar para o nosso pai e a nossa mãe e perguntar o porquê. Para que isso? Me conta. Porque você vai entender que é por amor, foi por amor. Para que haja um destravamento. Se você não tem mais oportunidade de perguntar para o seu pai, para sua mãe, pergunta para Deus e fala, para que Deus? É para haver um destravamento. Todas as vezes que eu entrava para o hospital com a minha mãe, eu não tinha previsão de sair lá com ela. Você imagina como é que a ansiedade foi gerada dentro de mim também na infância. E aí quando eu fiz 17 para 18 anos, no corredor do hospital, eu disse para Deus, Deus, eu cheguei até aqui, eu sei que o Senhor treinou a minha estrutura, eu sei que o Senhor treinou a minha estrutura, mas eu falei assim mesmo, igreja, eu deslizei aquela parede do hospital e disse, eu não aguento mais, me dá a minha mãe, me dá a minha mãe. Desde os 18 anos, eu tenho 36 anos. Há 18 anos, a minha mãe não é mais internada com anemia falciforme, crise de anemia falciforme. Já internou por outras situações. Quem é da medicina aqui sabe. Há 18 anos, eu falei com Deus, eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Ela é uma guerreira.
E ali, em todos esses processos, eu fui sendo sarada, eu fui sendo tratada. E eu sei que todos os dias nós vamos precisar ser sarados e sermos tratados. Esse é o lugar que Deus tem para você. Esse é o lugar que Deus tem para você, de ser sarado, de ser tratado. De viver uma restauração dentro da sua casa, no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com os seus irmãos. Mas eu preciso te convidar também a caminhar no perdão. Decidir amar e decidir perdoar. Você sabe que perdão não é esquecer, mas é permitir que alguém renasça em sua vida. E principalmente que você renasça. Porque se você não libera o perdão, quem morre é você. Então libere o perdão para que os projetos do Senhor renasçam na tua vida. Decida hoje. Fazer um autoexame. Como é que está o seu coração com relação à sua família? Veja se há algum nível de ressentimento. Se você está remoendo o passado, perpetuando sentimentos hostis. Se você está vivendo no campo da indiferença, ignorando o outro, respondendo com ignorar a presença do outro. Se você está vivenciando retaliação, ou seja, a atitude de revidar por diferentes posturas, um sentimento de dor, ou até mesmo ódio, é o estágio mais grave na esfera dos relacionamentos. Pode ser que você esteja guardando e carregando esses sentimentos até aqui. Mas o Espírito Santo, Ele está te fazendo um convite para liberar tudo isso. Para deixar todas essas pendências. Para entregar no altar, porque o preço já foi pago, todas essas pendências. E recomeçar um relacionamento com seus familiares. Eu estou falando, é você, sou eu. Nós precisamos começar esse relacionamento com os nossos familiares. Lembra de José? Foi duramente e perversamente injustiçado pelos seus irmãos. Mesmo assim, ele continuou firme nos seus valores, com o seu coração totalmente rendido ao Senhor. E no desfecho da história, ele se tornou uma autoridade mundial em dia de escassez. Permaneça firme. Por mais que você vá passar por situações injustas, por mais que você vá passar por situações difíceis, duras, permaneça firme com seus valores, as verdades que o Senhor já revelou ao seu coração. Porque Deus vai te usar como um instrumento aonde você está, dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Porque até José teve uma resposta para os seus irmãos. José disse, quando ele reencontrou os seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. É só quando a gente está na realização do lugar onde Deus nos colocou, é que nós entendemos o processo. E é isso que José fez. Ele disse: não ficam aflitos não, não fiquem preocupados com a minha reação não, porque eu estou aqui, eu fui vendido por vocês, mas eu estou aqui porque Deus me colocou aqui para salvar a vida de vocês. Vocês só aceleraram o processo, meu querido. José foi vendido adolescente. E aqui ele já é um homem de 40 anos. Ele foi vendido adolescente. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque no tempo de oração aqui nesse altar, eu quero orar por homens aqui, que estão presos na sua adolescência. Porque foi injustiçado na sua adolescência. Já estão com 40, 50 anos, mas não consegue governar, não consegue liderar, não consegue ser sacerdócio e assumir esse lugar assim como Josué assumiu, porque a sua mente está presa na adolescência quando foi injustiçado e vendido pelos irmãos. E eu quero orar pela sua vida para que você seja destravado nessa noite também, para que você acesse esse lugar.
Mas José, ele vem nos ensinar. O duro percurso da vida dele nos faz entender que existe um aprendizado durante a caminhada. Era necessário ser acrescentada uma bagagem sobre a vida de José. Essa bagagem, ela havia sido recebida hereditariamente. Mas algo também ainda ia ser acrescentado sobre a vida dele, para que ele pudesse assumir o lugar que havia sido preparado para ele. Eu já terminando a minha palavra aqui. O que cada um de nós vivenciamos, de bom ou de ruim, é para ser transformado em lições e recursos que nos aperfeiçoam para realizarmos os objetivos de Deus. Guarde isso. Seja bom ou seja ruim, nós estamos sendo aperfeiçoados para cumprirmos os propósitos de Deus. A posição que José chegaria foi-lhe revelada em sonho. Lá atrás. Mas só havia sido realizado lá na frente. Pode ser que você esteja vivenciando isso. Mas esse é o tempo para você acessar esse lugar em Deus. Deus usa a genética e as experiências para nos levar ao que Ele planejou para nós. E você chegou aqui nessa noite, na estação do perdão. Na estação do perdão. Quais passos práticos você pode dar nessa noite? O que você pode fazer nessa noite? O que pode depender de você nessa noite? O que requer de você ação nessa noite? Para que haja uma reparação no seu relacionamento familiar. Porque tem coisas que vão depender de nós. Chegou o momento de você ser protagonista da sua história. Buscar as curas necessárias para você se tornar um abençoador. Amém, igreja? Você quer estar nesse lugar? Se você deseja, eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O altar está aqui. O altar permanece aqui. Sabe aquela criança interior que nós usamos a expressão para falar? Deus quer que você conduza essa criança interior para esse altar aqui, para ela ser curada, para que possa te liberar agora na sua idade adulta. Para que você possa ser destravado nos seus traumas. Eu quero pedir para que todos estejam agora de olhos fechados. E agora é você e o Pai. Que esse caminho, do lugar onde você está até o altar, não seja um caminho longo, mas seja curto, que você venha para cá agora. Se você precisa liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, ou até mesmo para você mesmo, sai do seu lugar e vem até aqui no altar.